Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Me ouvindo aí? Estão me ouvindo aí? Só botar aqui. Só pegar aqui.
Bora lá, daqui a pouco está começando a nossa aula. Daqui a pouco nós estamos já começando. Seja bem-vinda, Richelle. Já já a gente começa aí. Não, é igual, pô. Tem que botar e se identificar não sei o quê, tentar. Não tem nada acontecendo. Tinha 30 pessoas online. Sejam bem-vindos, já já começamos. Para ver aí, né? Tudo bom. Estão ouvindo bem o som? Deixa eu botar aqui. Estão me ouvindo bem aí? Joia. Clara, tá ouvindo bem aí? Renato, Cleilton. João, fone de ouvido, sabe onde está? Perfeito. Já estamos iniciando aí, né? A aula vai ser sobre escala, À frente, vai estar. sobre a dinâmica de alavanca, sobre a dinâmica de crescimento. E a ideia é a gente trazer clareza aí hoje e conteúdo e interação. Vamos lá. Estão me ouvindo bem, né? Fecha caderno e uma caneta. Quer usar hoje a tecnologia ao nosso favor. Richelle, seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada. Tudo. Tudo jóia.
Conta para mim aí um pouquinho do seu cenário aí. Olha, tô na luta, É, tentando esse curso seu, já ter todas as aulas, mas não consigo. Mas fizemos um ano de loja, né? Fizemos um exatamente. ano. Fez um ano já? Fizemos um ano. Fez esse mês. Ah, que legal. Passo a passo, né? Estamos indo. Muito bom, muito bom. E qual o desafio para fazer a loja crescer? Fala para mim. É a compra. É a compra? Como O assim mercado, compra? cada dia que passa o mercado aumentando mais, então você tem que ir atrás do fornecedor com o melhor preço para poder tentar a loja se manter dentro do mercado, né? E a Sim. divulgação, né? 50% da minha venda está sendo através de Zap. 50%? Legal. Uhum. A divulgação feita pelo Zap, é onde trai cliente para cá e é onde eu faço as entregas externas. Todas é pelo telefone, pelo Zap. E eles pagam pelo Zap já, né? Paga Isso. pelo, paga pelo Pix, Pix? né? Pix, débito, essas coisas. Às vezes eu vou com a máquina, mas a maioria das vezes é transferência já feita. Então você já é um digital commerce, né? É, né? E você usa alguma estratégia para potencializar outros canais? O WhatsApp é um canal, né? Só uso esse, até porque é por falta de tempo, né? Que como eu tenho outras funções, eu tento trabalhar só através do WhatsApp. Entendi, entendi. Legal. Não me sobra tempo, né? Para ir para Facebook, Instagram, onde eu até tenho vontade de ir, mas por falta de tempo acabo não indo, né? Legal. E olha só que interessante, 50% é bastante coisa, né? É. É cansativo, né? Porque cada cliente que você... Tipo, eu posto em mais de 30 grupos. Nos 30 30 grupos que eu grupos posto, de isso, WhatsApp? de WhatsApp. Aí cada um com 100 e poucas, 200 e poucas, 300 e poucas pessoas. Olha a confusão que me arruma quando resolvem várias pessoas perguntarem ao mesmo tempo. É um 30? nó, né? 30 30 grupos? grupos. Então você tem 3 mil pessoas, é isso? Mas, né? A média dos grupos são 200 pessoas. A maioria dos grupos estão... Tem grupo com 400, tem grupo com 500. Entendeu? Isso. E aí você posta lá e as vendas vêm de lá, né? E essas vendas vêm de lá. Tanto os clientes que vêm na loja, né? Quanto os clientes que eu vou fazer entrega externa. Os dois. Aí todo dia, acorda de manhã e a postagem nos 30 grupos. Aí tem a estratégica, né? Um dia eu posto uma coisa, outro dia eu posto outra. Aí eu tenho um calendário aqui de segunda, sexta, sábado, domingo, o que vai na segunda, o que vai na terça, o que vai na quarta, para não ficar repetitivo, né? E como eu sei que tem localidades próximas, tipo bairros próximos e pessoas que fazem parte do mesmo grupo, aí eu tento postar diferente para poder a pessoa ver duas coisas diferentes no dia, não ver coisas repetitivas. Porque muitas Entendi. coisas que as pessoas postam, tem pessoas que postam a mesma coisa todos os dias, aí fica cansativo. Aí eu usei essa estratégia de cada dia postar uma coisa diferente para poder não ficar cansativo da pessoa todo dia abrir o WhatsApp é a mesma coisa, entendeu? Então, na verdade, o seu WhatsApp é quase uma rede social, né? É, não deixa de ser. Uma rede com mais de 3 mil pessoas, né? Legal, É, legal. isso aí. Sensacional. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica de escala, sobre crescimento, a gente falar um pouquinho sobre o comportamento do consumidor hoje. E a ideia, hoje é a última aula aí, a gente veio de uma pegada aí de 2 aulas, hoje é a nossa última. A ideia, a última é sempre mais desafiadora, né? E, e a ideia é a gente poder... Você chegou a acompanhar alguma outra? Não, não, só essa. Legal. E aí, a ideia é a gente fazer um pouco do resumo aí do que aconteceu nessa temporada, Não, não, tá? né? Por aí não. Olha a caixinha. Vou botar dentro da caixinha. E criar
Deixa aqui mesmo na sua mesa? Essa sinergia aí, né? A gente falou um pouco sobre assumir o seu território, a regra do jogo mudou, e hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a escala, sobre crescimento. E acaba sendo um dos desafios, né, de como eu escalar, de como eu entender os cenários, né? E a ideia é a gente poder compartilhar um pouco isso, né? Falando um pouquinho da EDS digital e de tudo aquilo que a gente tem feito, né? A gente tem um foco hoje muito mais na parte de software por varejo, marketing digital, com a parte tanto de marketing focado no e-commerce e a parte de implantação de e-commerce, e hoje ajudando muito através de mentorias e de educação, né, para a pequena e média empresa. A gente entendeu que a pequena empresa hoje ela está passando por uma transformação cultural, e a gente entende que a cultura ela só é transformada pela educação. Então, a gente tem investido nisso. A ideia é trazer essa integração, né, de mundo offline, do mundo online, com sistema de gerenciamento, e-commerce, treinamento, né, e focado na mentoria. Experiência aí, que acaba sendo um diferencial nosso, são 15 anos no varejo, suporte humanizado que a gente viu, são pessoas do outro lado, tecnologia integrada para o varejo. Então, a gente tem trabalhado intensamente nessa jornada para justamente potencializar a vida do varejo e todo mundo que quer, de alguma forma, transformar o seu negócio, né? E vou fazer um resumo aí, nesse início aí, falando um pouquinho do que a gente já comentou nas últimas aulas, falando sobre posicionamento. Todo mundo me ouvindo bem aí? Deixa eu ver aqui. Eu botei aqui. Mauro, seja bem-vinda. E a gente colocou aqui, ó, uma coisa que a gente falou nesses dias, né? Posicionamento, assuma o seu território, né? A gente falou um pouquinho sobre deixar de ser refém, né? Então, é muito sobre a dinâmica do posicionamento, de a gente justamente entender que a gente não é vítima do mercado, simplesmente assumir o nosso protagonismo enquanto empresa, enquanto varejo, ou enquanto negócio, né? A gente falou um pouco sobre delimitar um caminho e seguir, né? Delimite um caminho e siga, que é justamente o posicionamento estratégico. Dentro desse posicionamento estratégico, a gente usou a expressão de nem Michael Gerber, mas Michael Porter, que ele fala sobre a dinâmica do posicionamento estratégico da empresa. Ele delimita em 3 aspectos. Esses 3 aspectos, eficiência operacional, ou seja, a empresa define um caminho através da eficiência operacional, da entrega, da gestão de custo muito ajustada, a questão de ser líder de produto. Aí vai ser uma empresa que vai se dedicar muito mais com foco em desenvolvimento e pesquisa de produto para criar coisas novas. E você tem ali a diferenciação, né, ou um serviço mais premium, mais personalizado. Cada cliente é uma coisa, por exemplo, uma loja de joia, uma loja, né, que tem muito o serviço como o seu elemento fundamental. Então, são 3 caminhos, e aí eu vejo, por exemplo, material de construção, alguns serviços que dependem muito de entrega, que dependem de logística, que dependem de um gerenciamento de custo. Ele entra dentro de um caminho muito mais de estratégia de eficiência operacional. Então, ele acaba entrando ali forte na gestão para que ele consiga ter performance, ter resultado, né? E um mar de novas possibilidades, a gente falou sobre o posicionamento que uma empresa no digital pode causar, né? Então, isso é importante frisar. Deixa eu só dar um stop aqui e trazer para a tela. A gente tem falado sobre essa dinâmica de como que a gente entender e perceber o jogo da internet, o jogo do online e da loja física, né? Como um ponto fundamental para a gente conseguir se posicionar de forma estratégica, né? E aí, a gente, na semana passada, hoje eu estou no escritório, mas semana passada eu estava fazendo um curso e aí eu acabei não fazendo daqui no escritório, mas a gente falou sobre a regra do jogo mudou, né? O consumidor digitalizado, né? A influência sobre a compra e o seu negócio 5 anos atrasado, né? O que representa isso? Olha só que interessante.
olha uma coisa interessante, 50% das vendas sendo executadas através do WhatsApp. Teve um conhecido que fez um processo de lançamento via WhatsApp. Só para você ter noção, ele era uma empresa de atacado, né? Ele vendia pelo WhatsApp, ele tinha lá alguns atendentes, e ele fez exatamente, comprimiu tudo num dia só, e ele conseguiu vender ali R$ 128 mil só vendendo em grupos de WhatsApp. Coisa surreal, né? Então, assim, para a gente ver o poder que tem em usar as ferramentas certas e com a direção certa e entendendo o consumidor, né? E é interessante. A nossa maneira de consumir já mudou, né? Por exemplo, a gente fala de consumidor digital. Então, o consumidor mudou, ele pesquisa na internet, a jornada de compra começa na internet e depois ele vai pesquisar ou vai na loja, fecha online mesmo pelo WhatsApp, por telefone e depois é só entrega. E aí, olha só que interessante, o cliente mudou, só que o negócio ainda está no offline, entre aspas. O negócio ainda está não digitalizado, ou seja, permitindo que o cliente tenha diferentes canais de aquisição hoje, né? Ou seja, a gente fala que na Revolução 4.0 o cliente é muito mais personalizado no sentido de a gente entender o comportamento dele, né? Então, assim, entender o consumidor digitalizado é justamente entrar no comportamento do cliente. Isso é sensacional, que acaba sendo um desafio. Qual é o comportamento do meu cliente? Qual é o canal que ele usa para se comunicar melhor comigo? Qual é o canal que ele escolheu falar com a minha empresa? E à medida quando eu entendo esse jogo, eu passo a ser mais assertivo, né? No sentido, seja pelo WhatsApp, seja pelos grupos dentro do Facebook, seja pelas comunidades, seja pelo Instagram, seja pelo N canais que eu tenho, seja pelo Google, para justamente canalizar a atenção do meu cliente. Entender qual é o canal que está fora do meu radar, né? Então, assim, esse compartilhar nosso que a gente teve, a gente falou bastante um pouco sobre a influência da compra, quem influencia o que na compra. A gente abordou um pouco sobre a dinâmica, né? De como que um amigo influencia na compra, como que uma pesquisa no Google influencia uma compra, né? Você vai lá, faz uma pesquisa lá no Google e aí aparece aquela mensagem lá, fulano avaliou com 5 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, ou seja, a gente já tem diferentes influências na compra para além do produto. Então, se eu tenho essa clareza, eu começo a colocar para a rede esse comportamento, ou seja, digitalizar o comportamento do cliente, né? E aí a gente chegou até um ponto que a gente trouxe, que é o quê? O seu negócio, né, 5 anos atrasado. O que seria isso, né? Tem uma imagem aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Deixa eu pegar aqui. É de uma aula de João Apolinário. Quem lembra de João Apolinário? Ele é, né? Deixa eu ver se está aqui. Estão conseguindo ver aí a tela? Esse aqui é um vídeo de 2015. É um dos maiores eventos de e-commerce que tem ainda, né? E aqui ele está falando de estratégia da Polishop. Até ontem eu estava vendo a estratégia do Polishop e eu estava vendo como que eles falam de benefício, né? Eu estava vendo a propaganda e analisando lá como que eles vendem um produto, né? E aqui ele estava falando de uma estratégia, ou seja, em multicanais da Polishop, que é o João Apolinário. Esse vídeo ainda está disponível, depois eu posso até compartilhar. E aqui mostra que, isso foi em 2015. E hoje a gente está falando de omnichannel, ou seja, multicanal, de forma, né, como se fosse ainda coisa nova, né? Mas em 2015 já se discutia assim, essa questão de ter um canal para você falar com o cliente de forma muito mais própria, né? E direcionada nesse sentido.
Então, passando por essa jornada aí de digitalização, influência da compra dos 5 negócios, a gente vai falar hoje sobre escala, né? Vai falar hoje sobre crescimento. E eu queria entender o que vocês acham hoje que pode fazer o negócio de vocês, o negócio florescer e crescer um pouco mais, né? Me ajuda a ouvir vocês aí. Deixa eu ouvir vocês aí. Maura, Richard, o que vocês acham hoje que pode gerar um crescimento para o negócio nesse tempo? Me ajude aí. Tanto na loja, quanto no e-commerce, quanto no WhatsApp, promover ações para poder vender. Show. Exatamente. Ações para você instigar isso, né? Mostrar ações para colher a venda. Como é que... E olha só que interessante. Antes a gente esperava o cliente, né? E se hoje a gente esperar o cliente? Morreu. Morreu? Exatamente. Ou seja, eu assumo esse protagonismo de ir até o cliente, de entender como ele funciona para mim poder criar um cenário, né? E você, como é que está por aí? Como é que você acha que hoje é possível crescer o seu negócio aí? Foi o que eu te falei antes de começar o curso, né? Que a minha venda 50% é através do WhatsApp. Todo dia de manhã, quando acorda, a primeira coisa é chamar. Se você não posta um dia, não tem pedido. Se você posta todo dia tem pedido. O cliente hoje está comprando com o que vê, né? Ele vê, compra. Ele não vê, ele esquece que ele precisa daquele item. E olha só que isso é importante. A pergunta é, por que ele esquece? Oi, Carolina. Porque não está vendo, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Quem não é visto não é lembrado, é isso? Então, isso aí. Então, ele esquece por quê? Ele quer esquecer ou porque existe algum fenômeno no consumidor hoje? É compulsão, né? É compulsão. Ele vê, ele compra. Às vezes até sem estar com a necessidade de comprar, mas acaba vendo, compra. Então, ele acaba lembrando. À medida que a gente vai fazendo ações, a gente lembra do cliente que ele realmente precisa, e às vezes ele esqueci, lembrei. E existe um fenômeno que aí vale a pena a gente pontuar, que é o quê? A gente está inundado de informações hoje. Hoje a gente tem um nível de informação gigantesco, né? Você sai, pô, tem que comprar um chuveiro. Aí eu lembro quando eu chego em casa. Eu vou lá na Falmar e quando eu chego em casa eu lembro que eu tenho que comprar um chuveiro, né? Então, assim, e aí quando você tem Ismael, e quando você tem essa clareza do comportamento, aí eu acho que o primeiro passo, e o primeiro que a gente vai começar a falar hoje vai ser sobre entenda o consumidor da sua loja. Anota aí. Conhecer, entender e compreender de forma muito madura o comportamento do consumidor. O que faz ele comprar na sua loja, o que faz ele deixar de comprar na sua loja, né? O que ele realmente usa, o que ele realmente faz para que ele realmente se sinta seguro em comprar na minha loja, né? Então, quais são a segurança que esse consumidor tem em relação a tudo que a gente está vendo? Isso é importante, porque se eu entendo esse consumidor, eu vou mapear para entender exatamente como encontrar clientes parecidos com ele. A gente brinca que o cliente anda em bando, né? Ou seja, a influência ela é em bloco, né? Então,
Aí você pode fazer essa pergunta, chefe. Qual é o perfil do cliente que compra de você no WhatsApp? Qual é o perfil do cliente que compra da Falmar? Qual é o cliente que compra da Caroline? Qual é o cliente que compra do Ismael, do Paulo, do Cleilton, do Renato? Qual é o cliente? E aí entra, não existe escala do seu negócio de crescimento sem entender de comportamento do cliente. E mais do que entender de comportamento, é entender de comportamento de consumo. Grave isso. Cada vez mais eu preciso esmerilhar isso, entender qual é a maneira como o cliente toma a decisão de compra. Opa, Paulo. E aí, à medida que eu vou tendo essa clareza, eu vou começando a entender que eu posso fazer um mapa, e a gente diz isso de jornada do cliente. Ou seja, eu tenho lá... Vou puxar um pouquinho mais para cá. Tá vendo aí? Pequeno, né? Então, eu vou entender qual é a jornada do meu cliente, né? Agora, como é que eu faço isso? Né? Como é que eu entendo do cliente? Quem consegue me ajudar aí? Como é que eu consigo entender melhor o meu cliente? Meu mentor diz que é perguntando. Exato. A maneira, grave isso, a pergunta norteia a conversa. Você faz pergunta para o seu cliente, Xixá? Ou não dá tempo? Muitas vezes faço, até para entender o que ele está querendo, né? Senão não dá. Entendeu o que ele está querendo, mas o que levou ele? Foi só a postagem? Entendeu? Sim, entendi. Entendeu? Porque existe algum outro elemento, e quando eu descubro isso, eu deixo de ser refém de ações isoladas e passo a ser mais sniper, passo a ser mais assertivo nas minhas ações. Ou seja, quanto mais clareza eu tiver do meu cliente potencial, a gente chama isso de ICP, né? Ou seja, cliente ideal, o que vai acontecer? Eu vou começar a ampliar o meu raio e buscar na redondeza exatamente clientes igual a esse. Aí eu posso ir em qualquer outro lugar, à medida que eu entendo o comportamento desse cliente. E saber em que nível de comportamento esse cliente está. Né? Então, isso traz maturidade para o nosso negócio, traz maturidade para a gente encarar melhor o crescimento do nosso negócio. Então, quando a gente fala em pensar, e aí, se hoje a gente tivesse a possibilidade, né? Como é que, Caroline, como é que você descobre, né, o perfil do seu cliente? Você tem algum método? Você tem algum caminho? Só tá mudo aí. Fala aí pra gente aí. Não, até porque eu ainda estou em processo de planejamento, de conhecimento. Estou conhecendo muito ainda todos os processos para poder ter um e-commerce. E aí, olha só que interessante. Você tocou num ponto muito interessante. O pensamento do perfil ideal vai determinar qual ferramenta eu vou usar. Eu sempre digo que a estratégia define a estrutura, né? À medida que eu vou entendendo qual é a estratégia que eu defino, isso muda o meu jogo, né? Aonde e como eu estou exposto, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar hoje, né, qual seria as pessoas chaves para o meu crescimento, né? Uma das coisas é entender bem. A gente, numa aula, a gente comentou sobre quatro pilares muito interessantes, que é o quê? O consumidor, né? O produto, o consumidor, o produto, o atendente ou a empresa, né? Os colaboradores, as pessoas que atendem o consumidor, e
como essas pessoas acham a minha empresa. E aí, a primeira coisa, eu preciso pensar, a minha empresa é monocanal? E aí a gente precisa falar disso, né? A minha empresa é mono. O que é mono, né? Só tem um canal de aquisição de clientes. Imagina se a loja dependesse só do ponto físico hoje. O que aconteceria com a loja? Se dependesse só... Oi? Não sobrevive a minha. Beleza. Olha só que interessante. Então, é o primeiro ponto. A loja não sobrevive hoje sozinha, somente com um ponto. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ampliar os meus canais de venda. Vou dar um exemplo. Eu tenho loja, eu tenho um WhatsApp. Eu tenho quantos canais? 2, né? Certo. Fala para mim, irmão. Quantos canais a gente pode ter? Uns 10, né? Uns 10. E olha só que interessante. Google, e-commerce, WhatsApp, Google e-commerce, WhatsApp, Instagram, Facebook. Telefone. Olha só que interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu amplio a maneira de entrada, né? É aquela coisa do funil, né? Se eu aumento a barra do meu funil, o que acontece? Entra mais gente. E a escala está justamente em multiplicar os meus pontos de contato com o cliente. E à medida quando eu vou exercitando isso, eu posso estar criando e mudando o jogo do meu negócio. À medida quando eu me abro para esse cenário que a gente não tem como mais desver, né? Se eu já vi isso, né? À medida quando eu vou começando a criar possibilidades novas de perceber que não existe escala, se você quiser anotar isso aí, não existe escala sem multiplicar canais de aquisição de clientes. Não existe. E aí, quando eu começo a perceber isso, eu vou pensar o seguinte, como eu consigo melhorar o meu canal junto com o cliente? Como é que eu consigo melhorar a maneira de encontro, né? E aí é muito interessante que as redes sociais, né, o Facebook, o Instagram, eles acabam sendo caminhos de relacionamento e de conhecimento do comportamento, né, do cliente. A gente fala que o Google hoje ele tem uma proposta muito nobre de ajudar à medida que a gente usa essa informação a nosso favor, né? A gente falou de Google Meu Negócio, ele pode ser uma potência na mão do cliente na hora de avaliar. Quem não vai no Google hoje fazer uma compra e perguntar para o Google sobre um produto? Todo mundo, é só eu? Acho que todo mundo hoje pergunta alguma coisa para o Google. E aí é um dever de casa nosso entender como está a minha imagem no Google. E essa imagem no Google pode vir através de um e-commerce, pode vir através do Google Meu Negócio bem configurado, responder as mensagens. Eu começo a criar, ou seja, espaço para multiplicar a retenção de atenção do meu cliente. Você tem um status de conversão sensacional dentro do WhatsApp. Agora, o que eu posso fazer? Imagina se eu tivesse essa mesma postagem dentro do Google Meu Negócio. E as pessoas que tivessem pela redondeza vissem que você tem aquele produto. Imagina se eu tivesse uma rede social ali ativa e se comunicando com as pessoas. Imagina se eu tivesse
um e-commerce para me posicionar, né, dentro do cenário digital, de começar a entender que existe isso. E aí eu nem falei aqui que no meio desse processo aqui existe um marketplace. Isso pode ser uma escala fundamental de muitos negócios. Eu lembro que no meio da pandemia a gente chegou a vender um valor bem considerável dentro do Mercado Livre. A gente ajudou outros clientes a venderem dentro do Mercado Livre. E assim a gente descobriu que é uma avenida, né, onde a gente se coloca, né, como uma pessoa que pode criar um cenário favorável ali dentro daquele universo, né? A gente vê o exemplo da Magazine Luiza, acho que eles compram uma empresa a cada 5 dias, né? Ou 2 dias. A cada 2 dias eles compram uma empresa. E eles entenderam e eles estão jogando um jogo, né? E esse é o desafio hoje. A ideia dessa aula aqui hoje é justamente despertar a gente para essa realidade que existe, que é o quê? Que existe um universo, um universo que a gente pode transitar ou transicionar e caminhar em direção ao resgate, literalmente, do nosso varejo. Porque hoje, durante muito tempo, eu já trabalho com varejo há 15 anos, muitas pessoas estavam focadas 100% num único ponto de venda. Só que a realidade do Brasil mudou, a realidade que a gente está vivendo hoje mudou. E aí eu vou compartilhar essa imagem com vocês e vou ver qual é a impressão que vocês têm dessa imagem, né? O que essa imagem diz para vocês? Quando você olha essa imagem. Qual é a Me compre. Que você... Oi? Me compre. Me compre? Qual é a maior clareza que a gente tem olhando isso? Alguém procurando por sapatos. Alguém procurando por sapatos. Mais o quê? O que mais você vê nessa imagem? Que é uma mulher. Que é uma mulher. Legal. O que mais você vê nessa imagem? Está buscando uma forma de comprar, né? Através do celular, né? Beleza. Está buscando uma forma de comprar através do celular. Mas o quê? Que provavelmente a empresa está sugerindo os itens que são de interesse dela. Né? Tá com chinelo. E ela está sugerindo... Perfeito. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais essa imagem. Me ajuda aí. Fala, Rodrigo, me ajuda aí. O que você vê nessa imagem? É uma loja para mulheres também, né? Uma loja para mulheres. Vamos lá, mais o que a gente vê aqui? Vamos lá. Tem mais coisa aí? E aí, Clara, o que tem aqui nessa imagem? Um sapato vermelho? O que mais a gente está vendo? Olha quanta coisa a gente tirou, mas olha só que interessante. Nós nunca tivemos... Então, olha a transição que nós vivenciamos. É isso que interessante. Nós saímos de um instrumento de loja física enorme
e temos a possibilidade de estar na mão do consumidor. Eu tenho a loja física e hoje eu estou na mão do consumidor. Não é o consumidor que está na minha mão. É eu que estou na mão do consumidor. O poder... Show de bola. Fez total sentido. Fez total sentido? Total. Então, assim, é uma mudança. Vocês lembram da indústria antiga? Que era o quê? O cara ia lá, fazia uma série de produção e mandava para o povo comprar, pô. E as pessoas não tinham escolhas. Hoje, o nosso consumidor, ele tem a escolha na palma da mão. Ou seja, aí anota isso. Hoje, a nossa cultura é uma cultura centralizada no cliente. O poder trocou de mão. E quando eu começar a ter essa clareza, eu vou começar a jogar um outro jogo. Não tem como escalar o negócio, não tem como crescer o negócio sem entender de quem está o poder da escolha. E mais do que isso, a mão, eu preciso estar na mão do cliente. Olha só que louco. Entre aspas, tá? Não é que eu vou ser refém do cliente, não. Estou querendo dizer, vocês conseguiram entender, né? É a clareza de como que uma troca, né? Antigamente o cliente tinha que andar, ir na loja, fazer isso. Ele vai ainda. Mas a jornada começa na mão do cliente. E quanto mais exposto eu tiver na mão do cliente, disputando a atenção, é o jogo que está se jogando hoje. Então, quanto mais exposto eu tiver no cliente, e aí eu posso estar explorando muito bem um canal, e aí tem a regra 70, 20, 10, né? Que são regras que 70% das minhas vendas, do meu resultado, vem desses canais, depois eu vou testando outros canais. Mas, basicamente, eu preciso ter 3 canais principais que representem 70% ou 70% do meu resultado. E é interessante, eu estava hoje pegando o resultado do mês de julho e como que mexeu nos diferentes produtos que a empresa tem hoje e como que entender esse comportamento é fundamental para mim desenhar uma meta para o próximo mês, para o próximo trimestre. Ou seja, a informação hoje, ela é ouro. Se eu começo a identificar a informação como elemento, por exemplo, quantos clientes você deve ter cadastrado no seu celular, Rogério? 2.000? 2.000 clientes, mas aquilo que eu te falei, né? Eu tenho 30 grupos comerciais. Nesses 30 grupos, em média, 250 a 300 pessoas em cada grupo. Dá uma multiplicação aí. E aí, olha só que interessante. Será que eu posso fazer uma pesquisa com esses clientes para obter mais informação de consumo? Eu preciso entender de consumo. E como é que eu faço isso? Mauro respondeu fazendo pergunta. Né? Qual é a cor que você mais gosta? Não sei se vocês repararam. A unha da mulher que estava segurando o celular era vermelha. E o sapato era que cor? Vermelho. Será que aquele anunciante entende do consumidor que ele está anunciando? Sim. É outro jogo. Senão vira uma panfletagem. E esse é o desafio. Panfletagem na internet, panfletagem de tudo. E vende. Vai vender? Vai dar. Agora, qual é a minha taxa de conversão? Poderia melhorar, eu poderia refilar isso. Pô, de 5.000 mensagens, eu posso fazer isso. De 5.000 mensagens, eu posso converter isso. De 3.000 mensagens, 3 pessoas compram. Eu começo a refilar essas informações e uso ela ao meu favor. Né? Eu tenho lá, sei lá, 5.000 pessoas no grupo, eu tenho X quantidade de venda.
Imagina se eu tivesse um funil para o WhatsApp, um funil para o Google, um funil para o Instagram, eu ia amplificar o meu raio de alcance a esse consumidor que eu estou na mão dele. Gente, isso muda o jogo do varejo. Isso muda o jogo de uma loja. Isso muda o jogo, isso muda vidas. É isso que eu acredito, sabe? Que à medida que a gente vai renovando e vai ressignificando o comportamento humano, a gente passa a performar melhor, né? Porque o consumidor mudou. Ele continua comprando, sim ou não? Todo mundo continua comprando. Só que a maneira de pesquisar, a maneira de olhar, a maneira de fazer é que está diferenciada. E à medida quando eu entro para isso, e aí eu começo a entender isso. Outro ponto importante que vale a pena considerar é sobre a parceria estratégica, né? Hoje se fala em collab, não sei se vocês já ouviram falar disso, se fala de ter parcerias estratégicas para performar melhor, né? Quando eu anuncio, por exemplo, num marketplace, eu estou fazendo uma parceria estratégica, seja no Mercado Livre, seja na Via Varejo, ou seja, o que são marketplaces? São como se fossem filiais, né? E aí, antes disso, eu vou falar que existem 3 maneiras de a gente escalar o nosso negócio, né? Basicamente. Eu posso escalar o meu negócio com loja física, né? Eu lembro que, há um tempo atrás, né, eu já experienciei isso. Eu falei assim, eu vou abrir até 2022 5 lojas. E qual era o meu plano de escala? Eu vou abrir uma em Niterói, abrir uma em Maricá, abrir uma filial em Itaipuaçu. Eu falei assim, vou abrir uma em Nova Iguaçu, já tinha todo o desenho, fui na sala, visitei a sala, tudo, no centro de Nova Iguaçu. Vou abrir uma no Rio, aí abri para a Zona Norte ou Zona Sul, né? E aí eu fui criando, depois eu abri uma em São Gonçalo. Eu ia criar 5 lojas da IFEDS, na época, em 5 locais diferentes. Eu lembro que o início, a maneira como a escola que eu tinha aprendido, e faz parte, isso também existe, e a gente pode continuar fazendo esse tipo de escala, né? Só que a minha escola eu tinha feito isso. E deu muito certo. Em 2018, eu tive brutalmente, um dos melhores ao longo do tempo. A gente teve muito resultado. Em 2018, a gente cresceu de forma absurda também em 2018, com um tipo de escala, né? Depois a gente descobriu a escala, né? De você escalar preço, né? A gente brinca, o Mauro conhece bem isso, escalar preço, né? Como é que é, Mauro? Escalar o preço, né? Então, às vezes, a gente fica preso, né? Eu posso escalar o preço também. Então, eu posso escalar minha loja física, ter 10 lojas, 20 lojas. Não sei se vocês lembram da Ótica Diniz, se eu não me engano. Acho que, se eu não me engano, ele saiu abrindo uma loja, ele tinha um cálculo lá, que eu acho que se cada loja dava um lucro para ele, né? Salvo engano, acho que 10 mil reais. Ele falou o seguinte, então eu vou abrir, né, 100 lojas, vezes 10 eu tenho 1 milhão por mês. E foi a conta que ele foi fazendo, ele foi abrindo loja. Enfim, tem uma história muito interessante, bacana disso, mas ele escalou através de lojas físicas, tem negócio, tem tudo, é possível fazer isso. Por outro lado, existe a maneira hoje de escalar, que é através da internet. Às vezes a gente não tem o braço todo que a gente tem. Então, eu posso usar a internet para pulverizar, alcançar, ter novos braços estratégicos e de parcerias para mim escalar o meu negócio. Tem clientes nossos hoje que estão vendendo em 6 marketplaces, para vocês terem noção. Vende no e-commerce, vende em 6 marketplaces e ainda vende na loja física. Ou seja, quantos canais ele conseguiu escalar, né? Então, cada marketplace, por exemplo, uma Casa Bahia, uma loja americana, uma Leroy Merlin, elas são filiais, como se fossem filiais que você estivesse abrindo na internet. Olha o nível de escala, né? Então, você vai ampliando o seu leque de possibilidades à medida quando eu me debruço sobre isso, né? Então, a gente tem 3 níveis, né? Eu posso escalar com preço, eu posso escalar com loja física e eu posso escalar pela internet. Qual é a vantagem, muitas das vezes, de você escalar na internet? É que você consegue metrificar muito e você tem um custo muito baixo em relação a abrir 10 filiais de loja física.
você tem luva para pagar, você tem obra, você tem estoque, você tem um monte de coisa. E na internet, você, claro, vai precisar de estoque, mas você tem a maneira de testar mais rápido e ver o que realmente está dando certo e o que não está dando certo. Faz sentido até aqui? Estou viajando. Então, à medida que eu vou me colocando disponível para esse acesso, eu acabo dando uma nova visibilidade do meu negócio, né? E imagina agora, se vocês tivessem, todos vocês tivessem que estar agora aqui em São Francisco, a essa hora. Hoje, a gente, com a internet, a gente consegue fazer isso, né? Direto e indiretamente, a gente alcançou mais de 40 pessoas com esse treinamento através da internet. Mas que eu saiba, né? Não sei quantas... Que eu saiba não, que eu presumo pelos números aqui, mas mais. Sai fora. E aí, o que eu estou querendo dizer? Como a gente consegue usar a tecnologia que está ao nosso lado para que a gente possa performar melhor, para que a gente possa perceber que dá para jogar esse jogo, que dá para entender que o mercado está totalmente possível de a gente criar essa estratégia. O perfil do consumidor, como a gente falou nas aulas anteriores, mudou. Ou seja, o perfil do cliente hoje está pesquisando mais pela internet, ele vai no Reclame Aqui, ele vai lá no Google buscar, ele pega uma indicação do amigo, ele vai lá no Facebook, recomenda e pergunta assim, alguém me recomenda uma loja de material de construção aqui perto de São Gonçalo, aqui perto de Maricá? Ele vai perguntar. Não, e vai mandar, vai perguntar. É uma recomendação de um amigo, ou seja, existe uma rede de influências. E à medida que eu começo a perceber essas redes de influências, essas pessoas passam a ser parceiros estratégicos do meu negócio. Então, quando eu começo a entender que parceiros estratégicos podem ser potencializadores, potencializar o meu negócio, é brutal. E aí, falando de parceria, pode ser offline e online. Ou seja, a ideia é unir os dois mundos. Não existir mais essa separação de online e offline. Eles estão se unindo para que eles sejam concomitantemente cooperadores um com o outro. Eu começo a jornada do consumidor, começa no online e termina no offline. Ela pode começar no offline, o cliente pode ir na loja e terminar no online. Ou seja, o cliente escolhe por onde ele quer começar a jornada de compra. Se é pela loja física, se é pela loja online, se é pelo WhatsApp, se é pelo Instagram, Facebook, se é pelo Google. Ou seja, eu preciso fazer o meu papel, que é o quê? Está disponível em diferentes, claro, pontos, uma vez que eu entendo que o meu cliente está lá. Qual é o desafio? Edson, qual é o melhor lugar para estar? Depende do perfil do seu cliente. E aí a gente precisa entender, né? O Instagram e o Facebook é muito sobre comportamento e o Google é muito sobre pesquisa. Tem o Twitter que é muito mais rápido, tem o LinkedIn que é mais empresarial, ou seja, tem várias redes em vários locais. Eu só preciso entender o meu. Eu posso botar no Google Shop, eu posso ter essa ramificação. Isso é o quê? A gente entender. E qual é um dos grandes erros que acontece? É não estar exposto. Estar exposto vende. Estar exposto muda resultado. Assumir o protagonismo muda o resultado. E essa é a pegada. À medida que a gente se envolve com o desenvolvimento do comportamento do meu consumidor, porque, olha só que interessante, o meu consumidor também está mudando. Vocês repararam isso? O consumidor está mudando a todo instante. Ele também está tendo informações novas. Só para vocês terem uma noção, aquilo que o consumidor recebia em 10 anos, ele recebe em 1 ano e 8 meses. É quase que um outro ser de tempo em tempo. E esse é um desafio do comerciante, do varejista hoje, do dono de um negócio, é justamente perceber
E aí eu digo, né? Operacional, gestão estratégica. Quanto mais eu ter o meu negócio, ter os números do meu negócio, ter a métrica do meu negócio no sentido de comportamento, eu vou aperfeiçoando aquilo que eu vou fazer. E aí eu posso escalar de formas ímpar dentro do meu cenário. Mas o jogo começa justamente quando eu entendo isso. E aí, quando a gente fala de pessoas, a gente vai falar justamente de pessoas, literalmente, no nosso negócio, que acaba sendo um desafio, né, muito grande. Edson, como contratar, ter pessoas que consigam engajar. E aí eu trago esse dado, que uma coisa que a gente tem feito muito, tem funcionado. Não existe escala sem pessoas que não sejam lideradas. Ou seja, às vezes eu posso... O problema, a questão não é ter muitas pessoas. A questão é ter pessoas onde a gente consiga liderar. Ou seja, à medida que eu assumo a direção desse jogo, no sentido de ter pessoas, mas direcionar essas pessoas para o objetivo estratégico mesmo do negócio. Né? Qual é o objetivo estratégico? É trazer clareza para quem está com a gente, para que a escala se torne possível. Né? Literalmente, vender o sonho da empresa, para que a gente consiga escalar o negócio. Não existe escala sem vender sonhos. Eu lembro da Magazine Luiza, que ela diz que todo colaborador, ela vai lá, faz uma reunião online ou offline lá e vai treinando as pessoas que estão entrando na empresa. O fato, por exemplo, ela abriu aqui no Rio de Janeiro várias lojas. Muitas dessas lojas vieram gente de outros estados, porque ela entende a cultura e valoriza as pessoas que já entendem da cultura. E aí fica um ponto muito interessante. O varejo está vivendo uma transformação de cultura. Ou seja, aquela cultura antiga que trouxe o varejo até aqui não levará o varejo para os próximos 5 anos de existência. Eu sempre brinco que um dia eu ia sair de casa e minha filha falou assim, pai, né, compra cola para mim. Eu brinquei. E ela falou assim, pai, se a loja estiver fechada, não tem problema, compra pelo iFood ou pelo Mercado Livre. Ou seja, ela entendeu que a loja fechada já não é um impedimento mais para comprar. Esse vai ser o novo consumidor, que mexe lá no celular, que mexe nisso, a gente pode ter vídeos aqui que ilustram isso muito bem. Mas o nosso desafio é encarar isso, que existe essa transformação. E aí, uma das coisas que acontece é que a liderança transforma a cultura de um negócio. E aí, quando a gente entende essa mudança de chave, a gente vai olhar as pessoas com outro olhar, né? Vai chamar as pessoas para jogar um jogo diferente. Antigamente, a gente mandava e era só executar. Não, hoje, a gente precisa direcionar de forma muito mais estratégica. As pessoas que trabalham com a gente têm novos desafios e novos anseios totalmente diferentes de pessoas do passado. E isso é o jogo. É entender de pessoas que atendem esse novo cliente, treinar essas pessoas e tudo mais. Ou seja, a escala passa por pessoas. Se você quiser anotar isso, a escala passa por pessoas e usa ferramenta. A escala passa por pessoas e usa-se de ferramenta. Ou seja, a escala, ela transita entre esses dois cenários, né? Entre levar o povo a entender a sua marca, entender o seu negócio e, ao mesmo tempo, transicionar esse jogo. Né? E aí, tem alguma dúvida até aqui? Eu já vou... Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Show de bola. Beleza? Fala aí, Renato. Até aí, tudo bem? E aí, alguém tem uma pergunta até aqui? A gente falou sobre pessoas, falamos sobre ferramentas. Aproveite. Edson, não entendi isso, não entendi aquilo. Não, tia Clarinha, esse aqui é o primo do papai, cadê a prima da mamãe? Do papai.
Dá tchau para eles. E vai para lá. Vai. E aqui, tudo bem? Vai para lá, vai. Oi. E agora a gente vai falar sobre o desafio para que a gente consiga performar ainda melhor dentro dessa jornada. Já ouviram falar de Napoleão Hill? Ismael conhece bem. Mente mestra. O que é mente mestra? Me ajuda aí, Ismael. Onde você reúne um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo ou perfis similares para debater acerca de assuntos e ali elaborar aprendizado, criar uma mente superior, né? Que seria a junção de todas essas inteligências juntas. Isso? Perfeito. A gente chama de mastermind também, né? Mastermind. Que é o quê? É usar a inteligência da empresa para produzir mais resultados. Isso é uma maneira de escalar. Quando eu crio uma mente mestra no meu negócio. E aqui eu vou botar os 3 pilares de uma mente mestra. Tá? Bora lá? Eu tenho aqui propósito, pessoas, eu tenho 3 pilares: propósito, pessoas e harmonia. Não tem como escalar se eu não tiver isso dentro do meu negócio. Que é o quê? É usar a inteligência. E aí, para isso, eu vou ilustrar. Existem 2 tipos de conhecimento. Tá? Existe o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O conhecimento tácito é o conhecimento da prática. Né? A pessoa que está 10 anos trabalhando comigo, a pessoa que está 5 anos trabalhando comigo, 2 anos trabalhando comigo, né? A pessoa que já trabalhou no ramo, por exemplo, do meu segmento há alguns anos, essa pessoa carrega consigo um conhecimento da prática. Ou seja, o conhecimento saiu daqui da cabeça, foi para os poros dela, foi para o corpo dela. Esse é um conhecimento prático. E existe o conhecimento teórico, que eu aprendo na faculdade, que eu aprendo no curso, que eu aprendo num treinamento. Então, eu tenho conhecimento explícito, é aquilo que é aprendido ali, mas que não foi debruçado ainda na prática. Tá? Então, eu tenho esses 2 conhecimentos. E aí, eu tenho a possibilidade, no meu negócio, e aí eu sempre cito, ter realmente reuniões de planejamento, formar lideranças, para o quê? Para que seja formada essa mente mestra, para que seja formada uma mente que tenha harmonia, que tenha pessoas e que tenha propósito. Qual é o propósito aqui? Fazer a empresa crescer. Como é que eu faço a empresa crescer? Como é que eu faço a empresa ter um resultado diferente? Tá? Então, aí, nessa junção, vai ter o quê? Conhecimento da prática e conhecimento teórico. Que eles sozinhos, às vezes, às vezes pode ter performance totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo aqui. Quantas empresas se fundiram e tiveram resultados brutais, né? Eu vou pegar uma imagem aqui que é eu vou compartilhar. É uma imagem deixa eu pegar. É uma imagem de duas, que é um print de duas conversas entre a Magazine Luiza comprou a Kabum, né? E aí eles conversando, depois, muito interessante, eles conversando na rede social. Ele falou assim, rapaz, a gente junto, a gente vai ser GG fácil. Ou seja, a gente vai ser grande fácil, porque eles se uniram
Por exemplo, a Kabum era uma das empresas, um dos maiores e-commerce da América Latina de tecnologia e gamer. E a Magazine Luiza é uma empresa que está querendo entrar nesse pedaço. Eles se juntaram e estão formando o quê? Uma mente mestra para alcançar o quê? Um resultado ainda maior, um resultado GG. E aí o que acontece às vezes? A gente tem essa inteligência no nosso negócio ou com os nossos sócios, só que a gente não utiliza isso para o crescimento do nosso negócio. Então, quando eu reúno isso, por exemplo, se eu pegar o Paulo aí, né? O Paulo deve ter quantos anos, né, de mercado? Muita coisa, né? E eu junto com a Richelle, o que vai acontecer? Eu formo uma mente mestra para isso e o meu resultado pode ser brutal, né? Eu pego o Rodrigo, pego o Renato, à medida quando eu trago essa consciência, essa clareza para dentro do negócio, e aí eu crio harmonia dentro do plano estratégico do meu negócio, para que não haja conflito de interesse. Eu alinho isso, eu alinho o propósito para onde a gente está indo. Não, a gente quer ser referência nisso, a gente quer ser uma das maiores empresas, né? Falando da EDS, né? A gente quer ser uma das maiores referências no Brasil a nível de assistência de marketing, a nível de e-commerce, a nível de treinamento empresarial do Brasil e tudo mais. Show de bola. E aí eu vou precisar de pessoas para isso. Pessoas que tenham conhecimento prático e pessoas que tenham conhecimento teórico. E quando eu junto isso, eu tenho um ponto muito grande de desenvolvimento. É aquela conta que, né, 2 mais 2 é igual a 10. Parece uma teoria, mas, na verdade, isso acontece na prática. Vocês já repararam de empresas que Sinergia. uma na outra? Opa, Rodrigo, quer falar aí? O nome disso é sinergia. Sinergia, né? Ou seja, criar esse campo, sinergia, né? Esse campo de energia dentro do meu negócio. Caramba, a gente supera qualquer crise. Porque acho que o maior desafio da crise é ter pessoas remando para lugares diferentes. Vou dar um exemplo do barco, lembra? Imagina se eu tenho 2 pessoas no barco, um remando contra a maré e outro remando a favor da maré. Para onde esse barco vai parar? Não vai. E quando eu trago isso para o meu negócio, para o varejo, para o meu negócio, qualquer negócio que eu tiver, eu mudo o jogo. É um jogo da mentalidade, de transformar a nossa maneira de pensar o negócio. É uma oportunidade. Eu tenho vivido isso na prática, eu tenho experienciado isso na prática, conversando com empreendedores, interagindo com clientes, interagindo com outras pessoas, com outros empresários. Eu tenho visto isso na prática. Quem consegue entender, usar a energia ao seu favor, muda o jogo do seu negócio, faz o seu negócio crescer, faz o seu negócio desenvolver, porque quando a gente para pensar essa mente mestra, sabe o que a gente está fazendo? A gente está alinhando expectativa. A gente está alinhando justamente para onde eu quero levar o meu negócio. E não ser levado pela maré, e sim dizer para onde eu quero ir com tudo isso que eu estou construindo. Cara, isso muda o jogo do nosso negócio, isso muda o jogo de qualquer negócio, isso mudou o jogo do meu negócio. À medida que eu entendi que não é sobre um aspecto, é entender o todo, é entender a visão macro do negócio, entender as pessoas que estão aqui e fazer com que essas pessoas se unam para chegar no resultado. Não tem uma empresa que não mude o jogo, que não vire o jogo. E aí, sim, envolve trabalho, envolve muita coisa, mas à medida que eu ganho isso, vou botar aqui. Eu vou compartilhar essa imagem com vocês, só para vocês verem. À medida quando eu entendo disso, entendo de comportamento de pessoas, e não somente de pessoas, mas eu entendo o jogo que precisa ser jogado, a realidade muda. E aí, é uma oportunidade de a gente
parar para pensar o seguinte, cara, para onde eu estou levando o meu negócio? Como é que eu posso resgatar o faturamento? Como é que eu posso levar o meu negócio para um próximo nível? Né? E vou botar aqui para vocês verem uma frase. Parece coisa simples, mas isso pode acontecer e deve acontecer no nosso negócio. Isso é 100% possível de acontecer. Isso é o legal. É trazer... Deixa eu ver aqui. É trazer para a nossa realidade... Deixa eu botar aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo ver? Estão conseguindo aí? Está sim. Olha só que interessante. A Magazine Luiza já está na hora da família aumentar, né? Pode chegar, Kabum, que é um objeto lá que é o ninjazinho. Seja bem-vindo. Estou muito feliz com a chegada de vocês e animado com o que vem por aí. Obrigado por nos receber de braços abertos. Lu, né? Que é a Magazine Lu. Estamos animados em fazer parte dessa família. Ah, e já te mandei um invite, um convite para o lobby, né? Partiu dominar o mundo da tecnologia e do game? E aí a Magazine Luiza responde embaixo. Partiu. Com essa parceria vai ser GG isso, né? O fácil. O que vocês notam aqui? Deixa eu tirar isso aqui. Ao ver isso, o que você nota? Me ajuda aí. Num relacionamento. Eles tiveram uma sacada muito boa no marketing, né? Porque eles usaram uma forma teoricamente informal de trazer essa informação ao público, né? Ficou um diálogo ali natural e falou a língua do público consumidor, né? Que é esse público que está ali no Instagram, que está por dentro dessas interações. Sacada maneira. Quem quer comentar mais aí? Na verdade, você está me ouvindo bem aí, Jim? Tô. Na verdade, o público deles ali foi o gamer, né? O cara que joga. Essa sigla GG, né? Não é todo mundo que usa. Eu acho interessante essa interação da Magazine Luiza. A minha esposa, ela compra bastante na Magazine Luiza. E sempre que a encomenda chegou, né? O cara, provavelmente o entregador já baixa a nota fiscal no sistema na hora e ela recebe uma mensagem no WhatsApp dessa Lu, né? Poxa, eu ia te avisar que o seu produto já estava a caminho, mas nem deu tempo. Ele já chegou, não sei o que, manda uma mensagem para o cliente de recebimento nesse mesmo tom informal, né? O que abraça o cliente de vez, né? A Maria, quando vai comprar, ela vai na Magazine Luiza primeiro, porque chega rápido e por conta desse relacionamento, né? E olha só que interessante, né? Tá na maneira como a gente percebe o negócio. Ali eles estão falando de jogar um jogo. E o que muda? Para vocês terem uma noção, a Magazine Luiza era uma pequena empresa familiar. Todo mundo sabe disso? E mudou. E não sei se vocês sabem, mas o Fred, que é o CEO hoje da Magazine Luiza, por que eu estou falando ela? Porque acaba sendo um exemplo de escala, né? Uma empresa que escalou o negócio dela. E escalou através da internet. Até pouco tempo ela tinha poucas lojas físicas. E hoje ela está explodindo de loja física, que também tem uma outra estratégia, né? A gente não vai entrar nisso hoje, mas assim, a ideia é trazer para nós
que é possível mudar qualquer negócio. A ideia para nós aqui não é sobre ser pequeno, e sim mudar a nossa maneira de pensar e mostrar para a gente mesmo que é possível mudar qualquer realidade, qualquer negócio. Ninguém começa grande, né? Um dia eu ouvi uma coisa muito interessante. Todo prédio, por maior que seja, ele começou do chão. Quem constrói, né? O maior prédio do mundo, ele teve que começar do chão, né? Ou até abaixo do nível do chão. Ou seja, não é sobre o lugar onde eu estou, é sobre para onde eu estou indo. Hoje essa aula fala sobre a gente ampliar, né? E pensar como o meu negócio pode ser 10 vezes maior, como o meu negócio pode ser 100 vezes maior. E isso eu crio uma possibilidade, né? E aí eu saio do lugar que realmente me limita. Se eu olhar para as circunstâncias que estão à nossa volta do negócio, das pessoas que estão, a gente ouve e tudo mais, mas a verdade é a gente entender que quando a gente forma uma mente mestra, focada, né? E aí tem uma placa que eu gosto muito, né? Foco é poder, né? Então, à medida quando eu começo a delimitar o meu caminho, começo a direcionar, passando por essa trajetória, gente, é impossível o negócio não mudar. E se o meu negócio não mudar, na verdade, eu tenho a possibilidade de reinventar o meu modelo de negócio. E aí eu posso dizer literalmente, né? A minha jornada sempre foi buscando entender o consumidor, buscando entender. A empresa começou em 2012, né? E deixa eu contar um pouquinho dessa história para vocês, tá? Para a gente caminhar. E olha só que interessante, né? Em 2012 eu comecei, eu fiz o site, eu fiz o cartão, eu fiz o logo, eu fiz o e-mail, eu fiz tudo. Eu presa, né? Literalmente. E fazendo tudo ali. E à medida de 2012, 2013, eu demorei 1 ano para conquistar 5 clientes, para vocês terem noção. Eu passei o ano todo para vender 5, para conquistar 5 novos clientes, em 2013 todinho. E aí, quando eu ia vender para os clientes perguntavam quem você fez, quem você fez. Eu falei, pô, não fiz ninguém, você é o primeiro. Me dá uma oportunidade, tudo. E a gente foi crescendo, né? Fazendo manutenção de computador, em 2013. E aí, no final de 2013, a gente implantou um cliente, né? Que era de revenda de gás, né? Resumindo, esse cliente simplesmente atendia a todas as revendas de gás do Brasil, do Rio de Janeiro. 2014 ele passou a indicar a gente, 2014 ele passou a indicar a gente passou a atender. Simplesmente em 2014 a gente cresceu mais de 400%. A gente passou, eu saí de casa, fui para o centro de Niterói. 2015 a gente cresceu mais seus 300, 400%. A gente cresceu absurdamente. Aí a gente foi contratando, fomos para o Niterói Shop. Do Niterói Shop a gente continuou crescendo, aí a gente passou já a atender 45 municípios, aí com produto, com serviço, né? E hoje a gente está numa nova virada, veio a pandemia, a gente mudou bastante coisa, a gente teve que se posicionar, né? E a gente entendeu para onde o cliente estava nos chamando. No início da pandemia, muitos clientes pediram ajuda para essa questão digital e a gente entrou de cabeça nisso. Eu vi oportunidade nisso. Contratei gente no meio da pandemia depois, demiti, contratei. E ali a gente entendeu que a gente poderia ajudar o Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói. E eu vou dizer para vocês que agora, recentemente, a gente despertou que a gente pode, aquilo que a gente faz, a gente pode ajudar o Brasil. Então, assim, uhul! Então, assim, a gente percebeu que aquilo que a gente está conversando aqui ajuda o Brasil inteiro. A gente entendeu que a dor que o varejo está sentindo aqui
Santa Catarina também está sentindo, Minas está sentindo, Goiás está sentindo, Mato Grosso está sentindo, Recife, Paraná, São Paulo está sentindo. Às vezes a gente acha que São Paulo é desenvolvida, mas, gente, tem muita gente precisando de ajuda. Santa Catarina é desenvolvida, Paraná, nada, tem gente precisando de ajuda, tem pequenos negócios precisando de ajuda. E aí a gente despertou para isso. E hoje a gente já está atendendo mais de 5 estados, e é só o começo, a gente vai atender o Brasil inteiro. Então, assim, hoje a gente pode dizer que esse exemplo que começou em casa e hoje está acessando. Esses dias uma pessoa me falou assim, não, Edson, agora que você está no Brasil inteiro, vamos conversar para isso? Eu falei, entendi. Né? Então, assim, é possível transformar o nosso negócio, mas não tem como a gente mudar um negócio sem precisar de pessoas. O Renato está aí, né? E outra equipe, a equipe está super engajada. Antes disso, eu decidi treinar todo mundo, eu decidi investir em pessoas, treinar pessoas. Antes disso, eu entendi melhorar a minha maneira de perceber o mundo. Enfim, o jogo mudou à medida que eu fui percebendo para onde o vento estava soprando. E o varejo precisa entender, eu acho que todo empresário precisa entender para onde o vento está soprando, para onde o mercado está indo e para onde eu posso levar o meu negócio. Então, assim, eu sempre fui muito apegado, e sou apegado muito aos detalhes. Os detalhes fez e tem sido, né, fundamental para mim poder entender. Claro que existe a graça de Deus, a soberania de Deus sobre a sabedoria, dando graça, fazendo a gente entender o jogo que a gente está jogando. Então, assim, eu queria inspirar vocês, sabe? Eu acho que o propósito desse mini curso foi justamente esse, sabe? De resgate. Eu acho que resgatar o varejo é justamente resgatar a sua identidade e resgatar que a sua identidade não está naquilo que ele faz e está naquilo que ele é. O varejo nasceu, e qualquer empresa nasceu para servir. E à medida que a gente entende como as pessoas querem ser servidas, a gente muda o jogo do nosso negócio, muda o jogo da nossa vida, muda o jogo de quem está à nossa volta. E aí a gente começa a transbordar sobre a vida de outras pessoas. Então, assim, o meu desafio é que você consiga discernir a jornada do seu cliente, consiga discernir os passos que você precisa dar e essa abertura, né, que hoje a gente dá de entender que é possível transformar qualquer negócio, seja começando em casa, seja estando pequeno hoje. Isso é uma realidade que realmente pode mudar qualquer negócio. E aí, eu deixo uma pergunta para vocês, né? Na verdade, o que impede você de crescer? E aí eu vou dizer que você anota essa pergunta e depois você responda para você. O que me impede hoje de crescer? E aí, o desafio dessa pergunta vai ser o seguinte: você não vai trazer elementos externos. É a crise, é isso, é aquilo, não. O que me impede de crescer? E, às vezes, não culpar um elemento externo, mas falar para mim, o que me impede de crescer? Isso pode e deve ser uma pergunta que pode mudar o nosso jogo, que pode mudar a nossa maneira de encarar, que é aquilo que a gente falou lá no início da aula. Quando eu assumo essa mentalidade de vencedor, quando eu assumo essa mentalidade de que é possível transformar e ressignificar toda e qualquer circunstância. Né? Parece louco, mas é exatamente isso que eu vivo, ressignificando, modelando, transformando, aprendendo, copiando, renovando, enfim. Que essa clareza, né? Eu sempre gosto, né? Se não tiver clareza e triângulo, né? Mas eu queria deixar essa pergunta para vocês e perguntar para vocês se vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar, compartilhar desse período, né? Está aberto aí para perguntas. Fala, Mauro. Sem pergunta, por enquanto. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta. Diga.
A tua... Talvez seja uma pergunta mais de curiosidade, até porque eu sou um admirador teu, já te falei isso. Esse posicionamento que te possibilitou ser encontrado pelos seus hoje clientes que estão em outros estados do Brasil. Eu sei que existem múltiplos canais aí, mas eu sei também que hoje, se você está trabalhando dessa maneira, você encontrou um método para que isso seja recorrente. Como é que você foi fazendo? Foi no teste? Você tentou? Ou você chamou um cara aí que já sacava disso e ele te deu os caminhos? Como é que começou esse trabalho aí para fora, para pessoas que não te conheciam, que passaram a te conhecer, consumir teu conteúdo até o momento de resolver comprar de você aí, te contratar? Não sei se é uma pergunta de cunho pessoal, mas estou perguntando aqui. Mas eu acredito que quando eu comecei a ousar a falar, eu acho que a maneira das pessoas nos conhecerem é ousar. Um dia, para você ter uma noção, o que me fez fechar um cliente fora do estado foi fazer uma pergunta. E até fazer pergunta é ousar. É se expor. Tem 2 anos, desde 2018, que eu faço vídeo na internet, acredite. Então, eu digo que existe uma jornada. Eu acho que essa jornada é sobre não parar. É sempre semear e acreditar que a sua jornada ela vai atrair as pessoas certas à medida que você não para. Então, assim, o que fez mudar não foi o agora, foi eu não ter parado e ter continuado a fazer, a ousar se expor, porque às vezes se expor, hoje eu estou aqui exposto, né? Exposto ao erro, exposto a falar errado, exposto a escrever errado, exposto a as pessoas não gostarem, é estar exposto, né? É ser acessível às pessoas, né? E mais do que isso, entender que sem pessoas a gente realmente não vai muito longe. Eu acho que a gente precisa de pessoas. E no longo da caminhada eu percebi que eu precisava de pessoas para que eu chegasse a novos lugares. E aí eu posso dizer que, sim, existem pessoas que são acessos para a gente a acessar outros ambientes, né? Mas também existem pessoas que vão passar para nos levar e nos mostrar aprendizado. Eu acho que a palavra que eu vou usar para você, Ismael, é o seguinte: eu preciso de pessoas para arrancar a joia que está dentro de mim. Ou seja, a joia de ser um excelente empreendedor, de ser um excelente empresário, de ser um excelente palestrante, de ser um excelente comunicador, começa na exposição. E um dia eu resolvi expor e falar exatamente aquilo que eu pensava e aquilo que eu sabia. E se expor, falar e fazer pergunta. Isso foi me fazendo galgar lugares que eu nunca imaginei chegar. Quando eu ousei ser literalmente quem eu era. O Edson, né, esse cara de óculos que sempre estudou, que sempre aprendeu, que sempre se dedicou, e que é esse cara que ri, que abraça e que agora fala e faz pergunta. Show de bola. Não sei, parabéns. Te ajudou? Era isso? Com certeza. Esse Edson passa uma energia boa para a gente, que acredita no que faz. Se não acreditar, a gente não acredita no que faz, o cliente da gente não vai acreditar também, né? Exatamente. Cara. Esse Edson que passa essa energia muito boa para a gente. Fala, Clara. Não, Mauro falou aí, é porque se a gente não acreditar, né, às vezes a gente está desanimado, mas a gente não pode deixar a peteca cair, né? Tem que correr atrás e acreditar, né? Eu acho que esse é o caminho. Legal, legal. Gente, sensacional. Você quer falar alguma coisa, Michele? Fazer uma pergunta?
Vou levar hoje a palavra perguntar. Não vou perguntar mais. Gravei essa. Estou precisando perguntar mais. E para complementar, quem pergunta conduz a conversa. Grava essa. Quem pergunta Entendi. conduz a conversa. Entendeu? Você está fazendo a pessoa está falando um monte de coisa. Mas deixa eu entender um pouquinho. Quando você faz a pergunta, quem está conduzindo? Você ou ele? É eu, né? No caso, eu. Você vai fazer pergunta. Mas qual o significado de fazer pergunta? Para conduzir a conversa e para justamente aprender isso no jogo. Seja no negócio, seja em casa, seja na vida. Né? Sensacional. Você entende melhor, né, a situação. Né? Exatamente. Porque quanto mais clareza a gente tiver da situação que a gente está e que o nosso cliente está, a gente tem como ser mais assertivo. Entendeu? E é exatamente isso. Legal. Né? E amanhã ela vai lembrar, cara, uma pergunta, eu não sabia que isso era revolucionário. É perguntando que se entende, né? Exato. As perguntas extraem ouro. Né? Então a gente precisa trazer isso. Sensacional, né? Mais uma das perguntas. Vou botar assim, né? Perguntar, vou postar lá no meu Instagram. Né? Quem não me segue lá ainda, né? Segue, vou postar lá, né? Como diz o primo Mauro, é perguntando. É perguntando, exatamente. Mas eu não sou muito de perguntar, não. Eu sei que é o caminho. Ele que acha que não sabe perguntar. Agora ele está perguntando bem. Renato, Rodrigo. Tem alguma pergunta? Essa é a hora. E depois eu vou fazer pergunta, já que eu falei de pergunta, eu vou fazer pergunta para vocês, depois eu vou fazer pergunta para a Richelle, como é que eu consigo ajudar ela melhor. Mais do que fazer uma oferta para vocês hoje, é justamente entender como eu consigo ajudar melhor vocês. Eu tenho acompanhado o Mauro e a Clara, como que tem sido sensacional. Eu tenho me transformado também, tá? Não é só vocês que são energizados, não, eu também sou energizado, sabe? E é muito transformador isso, né? Richelle, eu conheço o negócio, a ideia é poder ajudar vocês, né? O que a gente pode usar e transformar, e depois a gente pode marcar um momento para a gente entender melhor. Aí, olha, perguntando, né? Para fazer perguntas para justamente entender como a gente consegue ajudar vocês aí e ajudar vocês a realmente multiplicar os canais. Se você já está tendo resultado em um, vai ser fundamental e a gente consegue ajudar. E aí, para quem vai assistir o replay, né, a gente vai poder deixar essa mensagem para você. E mais do que isso, você pode deixar a sua mensagem para mim, pode mandar uma mensagem no WhatsApp e dizer, Edson, eu preciso disso, me ajuda! E com certeza vai ser um prazer para ajudar vocês. Então, gente, a gente encerra, né, esse mini curso com chave de ouro. Né? Eu sei que nem todo mundo veio até o final, algumas pessoas vão ver o reprise, mas a ideia é fomentar isso, posicionamento, venda, escala. Esse é um método, mapa que a gente tem utilizado para ajudar pequenos e médios empresários a transformar o seu negócio. Então, parabéns para você que ficou até aqui. A gente vai tirar uma foto histórica, geográfica e cultural. Liga sua câmera aí. Vamos Tem que ter foto. Quê? Tem que ter foto. Tem que ter foto. Eu aprendi outra coisa, né? Quem registra, revive 2 vezes. Ó o Rodrigo aí. Legal. Pô, vindo treino correndo, cara. Legal. Cadê o Renato? Não sei se ele está podendo aí. Tudinho. Antes que acabe a bateria aqui. Sorria. Bagunça. Show, gente. Parabéns. Né? Quem assistiu todos vai receber um certificado do Núcleo de Educação Empresarial. Um abraço, gente. Sucesso para vocês aí. Valeu. Valeu, meu irmão. Obrigado, hein? Parabéns pela entrega aí, foi excelente. Valeu, meu cara. Um abraço. Muito bom, um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau. Deixa eu tirar aqui.
Deixa eu ajudar Quer você. dizer, Tchau, tchau. como é que eu Valeu, Mauro.